Hoje nós vamos falar sobre servir a igreja. É um tema de suma importância para a nossa vida cristã, é um tema de muita importância para a nossa vida espiritual, porque nós fomos feitos igreja. Você, antes de ter sido alcançado pelo Senhor Jesus, você não era igreja, porque você não era sequer povo. Mas Deus chamou por povo aqueles que não eram povo. Deus tornou filhos, deu o direito de ser chamado de filhos àqueles que não eram filhos. Deus fez igreja, fez povo santo, eleito, escolhido, chamado para um propósito, aqueles que não eram. Então, você que foi salvo, que foi alcançado pelo Senhor Jesus, você foi feito igreja. Jesus disse: olha, Pai, eu rogo para que aqueles que vão crer através da pregação dos apóstolos, que eles sejam um, assim como nós somos um. Nós somos fruto da pregação apostólica. Você é fruto de uma pregação que se iniciou há mais de 2000 anos atrás. O Senhor Jesus pregou, chamou 12 homens para perto de si. Esses homens depois deram continuidade à mensagem do Evangelho. Esses homens fizeram discípulos, fizeram seguidores. Os apóstolos também discipularam, não ficaram parados. Nós vamos ver, inclusive, o apóstolo Paulo fez seguidores, fez discípulos. E esses discípulos continuaram pregando, e hoje estamos aqui como fruto desta pregação. Hoje nós estamos aqui com uma igreja do Senhor Jesus estabelecida por causa da pregação dos apóstolos. Esse é o nosso alicerce, tá bom? Então aí, já nessa introdução, fica algumas dicas. O teu alicerce não deve ser o teu pregador favorito. Quer seja do YouTube, quer seja até mesmo eu. O teu alicerce deve ser sempre o ensino apostólico. Qualquer pregador que contradiz esse ensino, qualquer pregador que não está pautado nesse ensino, ele deve ser ignorado por você. Ele deve ser colocado de lado, por mais que as palavras dele façam sentido, por mais que as palavras dele sejam bonitas, que a oratória seja comovente, esse pregador deve ser colocado de lado, quer seja no YouTube, quer seja no púlpito da nossa igreja local. A nossa pregação, ela deve ser apostólica, e os nossos ouvidos precisam ter um filtro. Só que você só vai ter esse filtro no ouvido se você entender qual é o cunho da mensagem dos apóstolos, porque se você não conhece a mensagem dos apóstolos, você não vai ter um filtro. Eu não sei quem aqui já passou café alguma vez na vida e o filtro estourou. Já aconteceu isso com alguém? Gente, é terrível. E eu já tentei tomar o café para não desperdiçar. Não dá liga. Muitas vezes a gente fala, retém o que é bom, não é verdade? A gente, ai pastor, eu estou escutando aquele fulano, eu estou retendo o que é bom. Só que se tu não tem filtro, meu irmão, e o filtro estoura, não tem como reter o que é bom, porque não adianta que não está bom, não fica bom. Então você engole às vezes mais pó do que café, tá bom? Fica esse alerta, fica esse adendo. Abra sua Bíblia no livro, olha só que livro legal, Tito. Se alguém puder trazer um copo de água, eu agradeço. Você que está ouvindo em casa, coloque um copo de água em cima da sua televisão. Você sabe qual o poder isso tem? Nenhum. Sabe o que isso ajuda? Nada, porque nem mata a sede da TV. E hoje em dia nem dá. Antigamente a TV era barriguda. Você podia colocar um copinho de água lá. Hoje em dia, se tu bota, cai. Né? Então isso não adianta nada. Mas abra a sua Bíblia, porque aí adianta tudo.
Tito, queridos, é conhecida como uma das epístolas. Meu, que nome difícil. É importante a gente compartilhar termos, né? Epístola, carta, mesma coisa, tá? Grava assim que fica fácil. Então, Tito é conhecido como uma das cartas pastorais de Paulo. Por exemplo, Paulo escreve, e nós lemos, né, olha só, isso é uma menina que entende a voz do Senhor. Paulo, por exemplo, escreveu aos Colossenses, e aí eu já disse que essa carta foi endereçada à igreja de Colossas, é assim mesmo que fala, Colossas. Paulo escreveu a carta aos Coríntios, então é uma carta que tem um endereço certo à igreja que se localizava em Corinto. As cartas pastorais, elas são direcionadas de um pastor para alguém que também cuida de pessoas. Nós temos, por exemplo, a carta a Filemon, alguém que Paulo escreve enviando ali Onésimo, não é verdade? Paulo escreve de um pastor para outro pastor, porque Filemon cuidava de gente, pessoas se reuniam na casa dele. E aqui Tito é também uma carta pastoral, mas não é porque é para um pastor, não é porque é para um discípulo de Paulo que não existe uma igreja por trás. Tito não era um desigrejado, Tito era um pastor que cuidava de uma igreja, tá bom? Então, não é tipo assim, carta ao povo que está em Corinto e agora aos desigrejados. Vamos lá, para o Tito, para o Filemão, não, tá? Tito tinha uma igreja por trás dele. Essa carta foi escrita ali por volta de 63, 65 depois de Cristo. A margem de erro é muito pequena. Isso é legal porque 5 aninhos depois eles vão destruir, não que é legal nesse sentido, mas a gente se localiza na história. 5 anos após essa carta, Jerusalém é destruída. Então, o evangelho, como os judeus tinham, ele simplesmente já não pode mais existir. O evangelho dos judaizantes, porque o templo foi destruído. Então, o que subsiste é justamente o evangelho fundamentado por Paulo. O evangelho que resistiu à destruição do templo, que Jesus destruiu mesmo. Não é verdade? O evangelho que resiste ao evangelho dos gentios, que acaba acolhendo os judeus, olha que loucura, que fogem de Jerusalém. Então, Paulo estava na Macedônia, por volta ali de 63, 65, depois de Jesus, depois de Cristo, e Paulo escreve ali de Nicópolis. Essa é uma possibilidade muito grande também, muito assertiva, e por boa parte dos comentaristas, que era uma cidade localizada na Macedônia, né? Na Macedônia. Paulo escreve essa carta para um pastor que estava em Creta. Olha só. E onde tem pastor, tem rebanho, tem ovelha. Então, tinham ovelhas de Jesus em Creta. A carta poderia ser chamada carta aos cretenses. Carta ao povo de Creta. Só que Paulo, ao invés de falar com a igreja, que era muito problemática também, Paulo fala direto com o pastor. Ele endereça a carta direto a Tito. Por isso que fica chamada a carta como carta a Tito. Tá? Isso tudo é muito importante para o seu conhecimento. Os cretenses, eles eram bem doidos. E o problema, queridos, é que os cretenses estavam começando a acreditar em heresias. Os cretenses estavam começando a ser induzidos a pensar em heresias. E a que tudo indica, o pastor Tito estava ficando doido, estava ficando maluco com a quantidade de heresia e com gente crendo em heresia na igreja de Creta. Por isso que Paulo vai dizer, em Tito 1,16, por exemplo, Tito 1,5, a razão de tê-lo deixado em Creta, olha só como é que combina com o que eu estou falando,
A razão de tê-lo deixado em Creta foi para que você pusesse em ordem o que ainda faltava e constituísse presbíteros em cada cidade, como eu te instruí. Paulo forma um discípulo, Tito, e deixa esse discípulo em Creta para que ele coloque a casa em ordem e para que ele constitua presbíteros, para que ele forme uma liderança, para que ele também faça discípulos. Gente, para nós, você pode abrir em Tito capítulo 3, tá? Para que você entenda o que Paulo está fazendo. Paulo não desperdiça a sua vida, Paulo investe os seus dias de maneira inteligente. Paulo investe os seus dias de maneira inteligente. Ele forma líderes, ele forma pessoas capazes de resolver problemas, pessoas capazes de liderar pessoas. Paulo forma pessoas capazes de ensinar. Paulo forma cristãos maduros. É importante você entender isso. Paulo não desperdiça os seus dias, ele forma cristãos maduros. Por isso o evangelho chegou até nós. Porque cristãos maduros ao longo da história foram um fio condutor da boa doutrina. Tá bom? Eu queria fazer com você aqui um breve paralelo. Imagina você. Vamos só supor que você consegue investir para a sua aposentadoria R$ 1.000 por mês do seu salário. Quem acha que isso ia ser bom? Levanta a mãozinha. R$ 1.000 por mês, guardar para aposentadoria. Os outros não acham. Deus está vendo. Depois não reclama. Quem acha que ia ser bom? Pelo menos R$ 1.000 por mês. Amém? Alguém recebe a bênção? Amém. Eu recebo. Eu recebo no coração. Senhor, me dê essa graça. Poupar é bom também. Agora imagina você colocar esse dinheiro num fundo que na verdade mais te rouba o dinheiro do que te dá dividendo, do que te dá um lucrinho, do que te dá alguma coisa. E aí você chega no final da vida, lá com 50 anos, os caras que têm 50 aqui ficam loucos, né? Tu chega... Opa, para lá! Tu chega no final da vida, lá com os seus 100 anos, né? Oh, glória! Tu chega no final da vida com 100 anos, aí você vai visitar o seu fundo que você não checou, foi simplesmente colocando. E fala, aí, vamos ver agora, porque eu vou me aposentar com 100, agora que vai começar a minha aposentadoria, né? Então, vamos ver quanto que tem lá. Aí você descobre que tem muito menos do que você investiu a vida inteira, porque você investiu mal. Aquilo ali mais roubou o teu dinheiro, mais corroeu o teu dinheiro, com inflação, qualquer comparação com o Brasil é mera coincidência. Tá? Aquilo ali mais roubou o teu dinheiro do que qualquer outra coisa, e você descobre que você não está aposentado, porque não tem lucro naquilo ali. Você fica como? Imagina, anos e anos de investimento, olhar e perceber que não tem nada. Chateado, frustrado, magoado, e sem tempo de voltar atrás e fazer um bom investimento. Por isso que quem investe costuma dar uma olhadinha, ainda que seja semanal, mensal já é arriscado, em como é que está a sua poupança, se aquilo ali está indo legal, se não está. E, queridos, Paulo, ele investiu tão bem os seus dias, que ele de vez em quando dava uma checada, o seu investimento era em pessoas, ele investia em discípulos, e de vez em quando ele dava uma checada nos discípulos e falava, vem para cá, vamos ver como é que vocês estão, vamos tomar um café aqui em casa. Paulo, ele fazia discipulado dessa maneira para garantir que um dia ele pudesse falar, combati o bom combate, terminei a carreira, guardei a fé e estou pronto aí para a minha partida, que está tudo tranquilo. Por isso ele pôde falar isso, porque ele conferia o seu investimento em pessoas. Tá ok? Tito capítulo 3, se você quiser ver, né, você pode ver as heresias, por exemplo, em Tito 2,15 vai ter as heresias, Tito 1,16 vai dizer que eles afirmam que conhecem a Deus, mas são pessoas detestáveis. Tu já imaginou dizer assim? Paulo dizia para a igreja de Creta, esse povo é detestável, pensa numa gente complicada. Então ele fala para Tito repreender, mas ele está muito mais preocupado com o pastor, com a pessoa,
com aquela pessoa que vai refletir em mais pessoas do que dessa vez atingir o todo, entende? O todo. Aí ele vai dizer assim, Tito capítulo 3, lembra-lhes que se sujeitem aos que governam, às autoridades, não sejam obedientes e sejam prontos para toda boa obra. Preste atenção, Paulo aqui está dando uma orientação para Tito ensinar a igreja. Ele fala, olha, que eles estejam atentos a toda boa obra. Então Paulo começa, nesse momento, a estabelecer um princípio de autoridade na igreja. Estamos falando sobre servir a igreja. E Paulo vai dizer, olha, a primeira coisa para alguém que quer entender a igreja, precisa entender a autoridade, porque quem não entende a autoridade se rebela contra tudo. A igreja do Senhor Jesus, e aqui diz, lembre a todos que se sujeitem aos governantes e às autoridades, sejam obedientes, estejam sempre prontos a fazer tudo que é bom. Essa questão, gente, de autoridade na igreja, a autoridade até mesmo civil, é um princípio que precisa ser muito bem estabelecido no coração do cristão. Nós estamos falando isso em dias onde muitos, quem sabe, podem estar se programando para no dia 7 fazer uma anarquia. O cristão, preste atenção, nós temos direito de falar porque nós vivemos numa democracia. Temos direitos de ter opinião, e isso ninguém pode tirar da gente porque vivemos numa democracia. Mas Cristo nos tirou o direito de se rebelar contra qualquer autoridade. O Evangelho chega até mesmo a dizer que um escravo deve ser sujeito ao seu senhor, e deve servi-lo como quem serve a Deus. É pesado isso. O Evangelho, então, é favorável à escravidão? Não, o Evangelho é favorável à obediência. O cristão deve ser alguém que entende as autoridades. Eu não estou dizendo que você não pode manifestar a sua opinião, que você não pode exigir o que te foi dado como direito, mas você não tem direito como cristão de se rebelar contra autoridades constituídas. Rebelião é uma coisa, você expressar a sua opinião é outra totalmente diferente. Nós não temos direito de nos rebelar, e nós vivemos dias onde, de um lado, de A ou de B, as pessoas estimulam os outros a se rebelar. Basta você acompanhar como é que os alunos hoje são, até mesmo nas escolas. Não respeitam mais professor como antigamente, não é verdade? Eu me lembro que, olha só, quando eu era criança, além de ter um momento cívico, que eu cheguei a pegar um pouquinho disso daí, a professora Janete, nunca me esqueço, da 4ª série, entrava na sala de aula, você tem que ficar em pé. Não era de qualquer jeito as coisas. Agora o aluno, se quiser, bota o professor para fora e dá um pé na bunda nele. Não pode, o crente não tem esse direito. E quem se rebela contra a autoridade no trabalho, autoridade civil, não é difícil se rebelar contra a autoridade em casa, não é verdade? O feminismo, mulheres, ele visa matar a autoridade masculina. O feminismo é do inferno, não é algo que vem de Deus. O pastor é machista, então. A gente sempre pensa que outro tem que estar num polo ou tem que estar no outro. Eu sou bíblico. Tanto um quanto o outro vem do inferno, mas hoje em dia o feminismo é ainda mais nocivo. Tá? E a questão de autoridade dentro da igreja. Aquela igreja tem um problema muito grave com a autoridade. Não respeitavam. Não respeitavam. Não se submetiam. Quantas e quantas pessoas, se você não está numa igreja saudável, a opção não é você se rebelar contra a autoridade constituída. Se você não está numa igreja saudável que prega o evangelho, que vive o evangelho, a opção é você sair da igreja. Mas isso até na nossa igreja, Deus não é Zeus que vai te mandar um raio na cabeça. Você não vai ser amaldiçoado, isso é papo furado de pastor que quer te manter lá. Isso não existe. Mas se você está e faz parte de um corpo saudável, se você faz parte do corpo de Cristo e aquele corpo prega a palavra, vive a palavra, você deve se submeter às autoridades constituídas por Deus que governam aquela comunidade. Então ele vai dar exemplos. Não caluniem ninguém. O que é isso? Não fala mal dos outros.
Porque a gente não vive essa era das fake news, onde construções de narrativas são feitas de um lado, do outro. Na igreja, nós não temos o direito de falar mal de um irmão. Você não tem o direito de falar mal de um irmão, não tem. Se você tem algo contra aquela pessoa, o que você deve fazer? Vá e converse com ela. Conversa com ela, acerta com ela. Não caluniem ninguém, sejam pacíficos, amáveis e mostrem sempre a verdadeira mansidão para com todos os homens. Nós devemos ser mansos, mansidão, humildes de coração. Devemos demonstrar um espírito manso para com todos os homens. Eu não estou dizendo que você não deve levantar a sua voz e denunciar, por exemplo, uma heresia. Eu não estou dizendo que você não deve agir com um espírito profético, se necessário. Mas mesmo exortando, mesmo levantando a voz, isso deve ser feito com um espírito manso. Isso deve ser feito com um espírito que visa conciliar todas as coisas e não destruir todas. Aí ele vai dizer, houve tempo em que nós também éramos insensatos, isso já passou. Isso foi do teu passado, insensato, desobediente, vivia enganado, escravizado por toda espécie de paixão e prazer, vivia na maldade e na inveja, sendo detestáveis e odiando uns aos outros. Olha só, já houve tempo onde vocês se mordiam, como Paulo disse em outra carta. E às vezes na igreja do Senhor Jesus, as pessoas se mordem, elas se ofendem. Houve tempo, quando você não era salvo, que talvez isso era um comportamento justificável pela tua natureza caída. Hoje, em Cristo Jesus, esse comportamento ele é inaceitável. É inaceitável você se rebelar contra uma autoridade, você falar mal de uma autoridade. É inaceitável você falar mal de um irmão. É inaceitável você odiar alguém que você partilha a ceia. Isso é inaceitável, porque isso não faz parte da tua nova natureza. Versículo 4 vai dizer, mas quando da parte de Deus, nosso Salvador, se manifestaram a bondade e o amor pelos homens, não por causa dos atos de justiça por nós praticados, mas devido à sua misericórdia, Ele nos salvou, pelo lavar regenerador e renovador do Espírito Santo que Ele derramou sobre nós generosamente, por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor. A salvação, ela muda o nosso comportamento. A salvação, ela muda o nosso comportamento. Paulo aqui está escrevendo, mais uma vez eu digo, a um pastor que estava em Creta, que na sua comunidade havia muitos problemas de relacionamento. E Paulo alerta essa igreja dizendo, olha, com a natureza antiga e caída, isso era justificável por causa do pecado que ainda corroía o teu ser. Agora, em Cristo, isso é inaceitável. Em Cristo, nós devemos praticar atos de bondade e de justiça uns para com os outros. Nós devemos amar. Porque diz no versículo 7, Ele o fez a fim de que, justificados por sua graça, nos tornemos seus herdeiros, tendo a esperança da vida eterna. Olha só. Então, qual que é a primeira lição, queridos, que nós tiramos com essa carta de Tito no capítulo 3? Que a igreja do Senhor Jesus, ela deve ser uma igreja pacífica. A igreja do Senhor Jesus deve ser uma igreja que se ama, deve ser uma igreja que serve um ao outro, de maneira mútua, um serve o outro, com muito amor, com muito afeto, mas não deve ser uma igreja caluniadora, fofoqueira, não deve ser uma igreja dada à maldade, deve ser uma igreja que quando um vê o outro cair, de fato a gente estende a mão para que ele levante e consiga andar, firmando os seus passos em Jesus. Mas quantas comunidades a gente vê que o ambiente é de fofoca, o ambiente é um ambiente hostil,
Um ambiente é um ambiente onde um quer passar por cima do outro, um quer ser melhor do que o outro. Isso na comunidade de Jesus não existe. Isso acabou na cruz do Calvário. Você não tem direito de, na igreja, se rebelar, olha a palavra que eu estou usando, se rebelar contra as autoridades. Mais uma vez eu digo, isso não quer dizer que você não pode questionar. Deve questionar. Isso não quer dizer que você não deva expressar a sua opinião. Você deve expressar a sua opinião. Mas igreja não é nem socialista, nem democrática. Nós devemos nos lembrar que a igreja é um reino. Igreja é um reino. Às vezes a gente tenta viver democracia na igreja. Tem muita igreja que pega o regime democrático e quer implementar isso na igreja. Democracia inventada por homens. O Senhor Jesus nos deixou um reino. E esse reino tem só um rei. E esse reino tem só um povo. Ó, o morceguinho está animado, eu acho. É um passarinho. Mas parece ser um morceguinho, isso é legal. Eu vejo que alguns ficam assim, meu Deus, tem alguma coisa lá, o Senhor falando? Não, é um bichinho. Versículo 8. Você se lembra que nessa igreja havia heresias? Fiel é esta palavra e quero que você afirme, olha só, categoricamente essas coisas, para que os que creem em Deus se empenhem na prática de boas obras. Tais coisas são excelentes e úteis aos homens. Nós já aprendemos que nós devemos viver um reinado, aonde Cristo é o cabeça, nós somos o corpo, entre nós não há maior, não há melhor. Só existe aqui uma atitude de serviço. E o que nós devemos fazer uns com os outros? Servir. A igreja foi chamada a servir. Você foi chamado por Cristo para ser um servo. Jesus te salvou para servir a igreja dele, para servir a comunidade dele. Aqui vai dizer, olha, sirva. Você foi chamado para ser um servo. Isso é excelente. E isso é útil. Você não deve investir a sua vida com coisas inúteis, em coisas inúteis. Você deve investir a sua vida no que é útil, no que é agradável a Deus. Você tem servido a igreja de Jesus porque você foi salvo, você foi eleito, você foi redimido para ser um servo. E quem não serve, vamos usar os dois significados da palavra, não serve. Quem não serve, não serve. Você deve ser um servo. E a falta de tempo não é justificativa para a falta de serviço. A agenda apertada não justifica a tua falta de serviço, porque você foi salvo para esta finalidade. O mundo, ele impõe em nós várias finalidades. Você deve fazer isso, então morrer. E faça boa vida para morrer bem. Não é verdade? O mundo impõe em nós várias finalidades, mas o Senhor, Ele impõe na nossa nova criação novas finalidades. Você foi salvo para servir. Você foi feito de novo para servir. Ah, mas eu não gosto de servir não, pastor, eu não gosto nem de me servir, vou servir os outros. Você foi salvo para servir. E aí ele fala que quando nós temos um objetivo na vida, nós devemos evitar perder tempo com outras coisas. Eu, por exemplo, acabei de usar o objetivo de poupar dinheiro, que é um bom objetivo. Nisso eu vou dar uma dica de ouro, aquela que você pega assim e ore ao Senhor sobre isso. Aprenda a viver com 80% do teu salário. Eu estou tentando chegar lá. Não consegui ainda, eu sou bem sincero. Mas eu quero chegar lá. Aprenda a viver, porque a gente gosta de viver com 100%. Não, eu vou viver com 80%. Meu Deus, o pastor já está pedindo agora o dízimo. Não é isso, filho. Não é isso.
adore o Senhor com 10% do que você ganha para abençoar a comunidade. Eu sempre digo, o salário do pastor não aumenta com isso. Igreja que vive com base, quanto mais entra, mais o pastor ganha, isso daí é furada, isso é pirâmide financeira. Faz o seguinte, cara, guarda 10% também do que tu ganha. Ora por isso. Se não chegou lá ainda, começa a orar. Vai orando, puxa Deus. Porque isso é bom. A gente sempre fala de ajudar as pessoas, e nós devemos ajudar as pessoas também financeiramente. Amém? Quem aqui está disposto a ajudar pessoas financeiramente? Eu estou disposto, só que é o seguinte, para a gente poder ajudar as pessoas financeiramente, tu tem que ter dinheiro. Não tem como tu ajudar os outros se tu não tem nada. Então, para que você seja um abençoador, aprenda a poupar dinheiro. Aprenda a guardar o seu dinheiro. Se você quer ser um abençoador, aprenda a dizimar também para que a gente, como igreja, como coletividade, abençoe pessoas. Eu sempre falo, dízimo é para pagar as contas e abençoar os outros. Não tem outra finalidade. A gente não quer fazer um império financeiro, não é a nossa ideia, é o reino. Mas aprenda a abençoar, e isso é uma mudança de mente que a gente deve fazer. Porque muitas pessoas têm na mente registrado que elas devem ser abençoadas. Ah, Deus, eu sou a pessoa que precisa ser sempre abençoada. Eu sou a pessoa que precisa ser sempre abençoada. E eu falo que isso é um pensamento muitas vezes vitimista. Que a gente sempre é a vítima da sociedade, a pessoa que nunca teve oportunidade na vida e que precisa ser abençoado. Comece a orar diferente e a falar, Deus, hoje talvez eu preciso ser abençoado. Hoje eu preciso de ajuda, e eu preciso mesmo. Mas um dia eu quero ser o abençoador. Um dia eu quero ser aquele que pode abençoar os outros. Um dia eu quero ser aquele que pode estender a mão ao pobre. Hoje eu sou pobre, mas um dia eu quero estender a mão para o pobre. Mas a gente pode ter um bom objetivo como esse e perder o foco. Como é que tu perde o foco? Eu acabei de falar de você poupar 10% do teu dinheiro. Isso daí não é bíblico, eu estou te dando a sugestão. Você vai lá no YouTube, vê um monte de vídeo que você vai ver que isso faz sentido. Mas, imagina você com esse bom plano, começar a comprar um monte de coisa que você não precisa. Você está perdendo o foco. Você está perdendo o objetivo. Você tinha um bom objetivo, agora está perdendo o objetivo. E você não vai conseguir chegar lá, e a culpa não é de Deus. Muitas vezes Deus nos dá bons objetivos e a gente perde eles com coisas inúteis. E aqui, Paulo fala no versículo 9, o objetivo era abençoar as pessoas, era servir as pessoas. E Paulo diz, evite, Tito, porque é uma carta pastoral, é para Tito isso. Evite, porém, controvérsias tolas, genealogias, discussões, contendas a respeito da lei, porque essas coisas são inúteis e sem valor. Isso é inútil, não perca tempo, Tito, com as coisas inúteis. E o que ele está dizendo aqui? Às vezes, talvez você já perdeu tempo também com coisa inútil e com gente inútil. Meu Deus, que palavra forte. É verdade. É as pérolas aos poucos, é perder tempo com gente inútil. Existiam pessoas nessa igreja que, inclusive, diziam que Jesus já tinha voltado. E tinham ali toda uma teologia para justificar as piras deles. E influenciavam outras pessoas, e era eles, de um lado, falando heresia, porque isso, veja, minha tese é muito boa. E era Tito do outro lado, gente, não dê ouvidos para esses, estão falando bobagem, não sei o quê. O que Paulo está dizendo? Você, Tito, não vai conseguir mudar a cabeça de alguém que não quer mudar. Não tem como mudar a cabeça de alguém que não quer mudar. Não tem como você alterar a maneira de pensar de alguém que, por natureza, já quer se opor a tudo e a todos. Não tem como. Então, evita isso, não perca tempo e restabeleça o seu foco. Muitas, talvez, das suas discussões é para tentar mudar a mentalidade de pessoas que não querem mudar. É para tentar aconselhar gente que não quer conselho. E Paulo fala, olha, evita isso, nem entre em discussão. Sabe aquele tipo de discussão religiosa, onde você sabe que você tem razão,
Você sabe que a outra pessoa está errada, e no fundo, até ela às vezes sabe que está errada, mas ela não quer mudar. E você fica lá tentando conversar, tentando conversar, tentando conversar. O que Paulo fala? Evita esse tipo de coisa. Evita isso, porque isso aí não vai levar a nada. Então ele fala, quanto a pessoas que no meio da igreja, existem pessoas que no meio da igreja provocam divisões, trazendo ideias e pensamentos ruins, advirta essa pessoa. Como é que se resolve? Olha só como é que Paulo é bruto. Existe alguém na igreja que está causando divisão por causa de uma conversa fiada? Advirta a pessoa uma vez. Não perca tempo discutindo. Você, Tito, é o pastor. Conversa com a pessoa uma vez. Fulano, é o seguinte, tu está contaminando todo mundo. As tuas ideias não estão batendo em nada com o ensino apostólico. Tu está fora. Advirta a pessoa uma vez. Advirta a pessoa. Sem necessidade, entende? Aqui tem um princípio muito bem estabelecido. Você sabe, ele diz no versículo 11, que tal pessoa se perverteu. E quem que se perverteu? É o herege, é aquele cara puritano, que tem a vida toda certinha, toda bonitinha, mas que só fala bobagem. Tito, essa pessoa se perverteu. Essa pessoa, ela está em pecado, e por si mesma ela já está condenada. Aí ele fala, quando eu lhe enviar, olha só, talvez você nunca ouviu falar desses nomes. Não é Artemas, é Ártemas. Olha que nome lindo. Tíquico. Olha que nome bonito. Esse Tíquico foi muito importante para a história da igreja. Faça o possível para vir ao meu encontro em Nicópolis, pois decidi passar o inverno ali. Então, o primeiro ensino que Paulo dá é, gente, antes de tudo, se submetam à autoridade. Depois vocês devem servir. Servir. Paulo fala, se submetam à autoridade como igreja do Senhor Jesus. Depois vocês precisam aprender a servir. E aí eu queria te convocar, você está servindo em algo, para algo, servindo pessoas. E por terceiro, o que Paulo vai falar? Existe alguém na igreja que está causando confusão? Graças a Deus no nosso meio não. Mas quando existem essas pessoas, não adianta ficar discutindo. Você simplesmente ignora e se ela não muda, afasta ela. Fala, fulano, faz o seguinte, abre ali a tua comunidade e fala o que você quer falar. Mas aqui não vai rolar. Mas nós devemos estar pautados no ensino apostólico. E por último, olha que lindo que Paulo diz no versículo 12, 13, 14 e 15. Olha que lindo, lindo. Tito, meu filho na fé. A gente sempre pensa só em Timóteo, né? Tito, meu filho na fé. Quando eu lhe enviar Ártemas ou Tíquico, que eram pupilos também de Paulo, faça o possível para vir ao meu encontro em Nicópolis, pois decidi passar o inverno ali na Macedônia, um lugarzinho mais ou menos. Olha só, Tito. É como se Paulo estivesse dizendo, eu aluguei, meu filho, uma cabana, lá no pé da serra. Meu filho, está top, a vida é difícil, mas existem momentos que ela é boa. Está top, está legal, estou tomando aqui meu chocolate quente, vendo a neve cair.
Meu filho, eu decidi, eu vou passar o inverno aqui. Daqui a pouco vão cortar minha cabeça, deixa eu aproveitar um pouco. Vem para cá. Eu sei que você tem um monte de problemas. Eu sei que a igreja está uma confusão violenta. Eu sei que está ruim a situação, mas vamos priorizar a nossa comunhão. Vamos fazer isso, Tito. Antes de eu morrer, eu quero ter um tempinho contigo. Antes de morrer, eu quero tomar um chocolate quente contigo. Eu quero estar numa cabana contigo, vendo a neve cair. Rapaz, me permita isso, por favor. E a galera vai estar reunida. Isso é doido, porque se tu vê aqui, olha só. Ele vai falando, providencie tudo que for necessário. Aí é que depois, mas se você lê ali Atos, paralelo, você vai vendo que nessa cabana, onde Paulo estava, ele vai chamando os seus. Ele vai chamando os seus para estar junto com ele, para tomar um chocolate quente, para aproveitar um pouquinho a vida, para aprender com ele. E aí eu queria te perguntar, quem no início da igreja, antes ainda de Atos, lá nos primórdios, fez isso? Que antes do momento ruim, chamou os seus, preparou um lugarzinho e falou, vem aqui, vamos aproveitar um pouquinho, vamos ter um momento gostoso. Eu sei que está ruim, eu sei que está corrido, mas vamos separar um tempo para a gente? Para a nossa amizade, vamos fazer isso? Quem que fez isso? G? Ele fez ou não fez? Fez. Paulo orienta o seu pupilo Tito, que estava com a igreja fervendo, com o povo ali fechando o pau, barraco armado, o circo estava feito. E aí ele fala, rapaz, eu sei que está ruim, mas vamos priorizar a nossa amizade? Porque isso para mim é mais importante. E o que esses caras que são problemáticos, Deus vai resolver com eles. Tá? Não adianta ficar discutindo. Vem para cá. Igreja é um ambiente onde a gente deve priorizar a amizade. Igreja é um ambiente onde a gente deve priorizar a comunhão. Igreja é um ambiente onde a gente deve priorizar o estar junto. Aí você fala, a minha agenda está cheia. Eu não tenho tempo. A minha agenda está corrida. Isso é prioridade na nossa vida. O estar junto é a fórmula do sucesso da igreja. Porque igreja só é igreja estando junto. E aí Paulo chama Tito lá de Creta, ele chama o outro lá do outro canto, o outro lá de Éfeso e fala, gente, vem para minha cabana aqui, vamos passar um tempo que eu preciso disso. É como quem já sabia, depois eu vou ser preso, meu Deus, vão cortar minha cabeça, isso é uma confusão, vem para cá. Vocês veem, gente, como é que isso é bom? E olha o que ele diz no versículo 13, ou seja, amizade, comunhão, isso é importante. Versículo 13, olha o que ele vai dizer. A última coisinha que é muito importante para a igreja. Providencie, Tito, tudo o que for necessário para a viagem de Zenas, o jurista. É como alguém que eu vou precisar de um jurista. Providencia tudo o que for necessário para a viagem do Zenas. E também de Apolo. Aquele Apolo. Discipulado por Priscila, por Áquila. Eles não têm recurso para viajar. Providencie esse recurso para que eles também possam viajar, de modo que nada lhes falte. Esse providenciar recursos diz respeito a uma igreja que entende a necessidade de abençoar aqueles que estão em missões, aqueles que estão no campo. Esses homens não estavam à toa, Zenas, Apolo, todos eles estavam percorrendo cidades, evangelizando, e agora eles precisavam de um tempo também com Paulo, dá-se a entender. E ele fala, olha, providencie recursos. A igreja, e é isso que eu falo, os nossos recursos, eles têm finalidade. Providencie recursos. Não existe problema em chegar uma carta dessa e o pastor falar, gente, precisamos aí fazer uma vaquinha. Talvez é um modo mais do dia a dia de falar, precisamos levantar uma oferta.
Algo bonito é, gente, também precisamos fazer uma vaquinha, bora fazer uma vaquinha para o missionário tal. Ele precisa ir lá para outro canto, isso vai ser bênção, bora. Porque isso nos é o objetivo das nossas finanças também. A gente acabou de dizer que nós queremos ser abençoadores, não é verdade? E aí ele vai dizer, quanto aos nossos, aqueles que são do nosso time, aqueles que não se contaminaram com as heresias, que aprendam a dedicar-se à prática de boas obras, inclusive fazendo a vaquinha, a fim de que supram as necessidades diárias e não sejam improdutivos, porque o reino tem necessidades diárias. Missionário tem necessidade diária, pastor tem necessidade diária, igreja tem necessidade diária, irmão, irmã tem necessidade diária. Só que esse é o objetivo. E aí ele fala que não sejam improdutivos. Tu já pensou no teu labor, no teu trabalho, quando você está trabalhando, está ali laborando, tu tem que pensar, cara, glória a Deus, porque o que eu estou fazendo aqui também é para abençoar os meus irmãos. O fruto do meu esforço aqui vai abençoar os meus irmãos, as minhas irmãs, os missionários. Eu estou participando de missões através do meu trabalho. Porque a gente costuma, às vezes, separar as coisas, né? O trabalho é do mundo, eu vou para a igreja no domingo. Não é assim que funciona, né? Por exemplo, vamos dar um exemplo aí, o Marco lá. Dá um oi, Marco aí. O Marco lá sentando a picareta na parede. Está participando de missões. É lindo, o Fabinho, lá na NET, está participando de missões. Nós temos que ver dessa maneira, uma maneira integral. Não uma maneira onde, agora eu estou trabalhando, agora eu estou num ambiente sagrado e religioso, agora eu vou ofertar para o missionário. Gente, ofertar diz respeito à nossa vida. Por isso que ele vai dizer, olha, que não sejam improdutivos, porque tinha muito crente também, olha só a doideira, tinha alguns crentes que tinham vendido tudo, parado com tudo, até mesmo de trabalhar, porque Jesus ia voltar, tinha até dessa turma também. Já que ele vai voltar, mas olha, parecia os brasileiros, tinha de tudo. Então não sejam improdutivos. Trabalhar, laborar, faz parte do reino. Faz parte do reino, e a gente deve ver dessa maneira integral, de você participando do reino no seu trabalho, que muitas vezes a gente pensa assim, eu participo do reino no meu trabalho quando eu estou evangelizando. Também, mas você participa do reino quando você está sentando a marreta na parede, quando você está parafusando alguma coisa, quando você está dando aula, tudo você participa do reino, porque você é uma pessoa integral, que integralmente está ligada àquele que está lá no campo, àquele que está lá no outro lugar, e você está conectado a essas pessoas, e o teu labor está ligado a elas. Não sejam improdutivos. E aí ele vai dizer no versículo 15, que já tinha gente na cabana, todos os que estão comigo enviam-lhe saudações, saudações àqueles que nos amam na fé. A graça seja com todos vocês. Tinha algumas pessoas que já estavam lá e aí Paulo está chamando Tito, vem para cá, rapaz. Vem para cá ter um tempo com a gente, ter um tempo de qualidade. Como é que eu gostaria de terminar esse sermão? Somente relembrando a você algumas questões. Primeira questão, como é que está o teu coração relacionado à autoridade na igreja? Muita pessoa é ferida porque viveu um tempo de igreja abusivo. Isso precisa de cura. Mas como é que está o teu coração relacionado à autoridade na igreja? Você consegue olhar para as autoridades e respeitar? Você consegue olhar para as autoridades e realmente ver que, cara, existe Deus aí. Existe algo diferente, não é mundanismo. Estão pregando o evangelho. Eu sinto confiança de conviver com essas pessoas. Como é que está o teu coração relacionado ao serviço na igreja? Você tem servido o Senhor
ou tem perdido o foco, às vezes até com fofoca, ou com coisas inúteis? Como é que está a tua dedicação de servir a Deus? Eu gostaria de também te perguntar, como é que está o teu coração relacionado a dedicar tempo, não somente ao serviço, mas à amizade? Dedicar tempo para pessoas, para estar com pessoas, para discipular e ser discipulado. Paulo diz para Tito, quando a igreja estava pegando fogo: vem para cá, meu filho. Quando ele podia dizer: cara, fica aí, não viaja, não vem para cá, te vira. Eu não posso ir aí agora. Ele fala: o Senhor vai cuidar desse problema, vem para cá. Eu acho lindo isso. E por último, como é que está o teu coração com relação a participar da vida, das necessidades diárias da igreja? Porque muitas pessoas, assim como são frustradas com uma liderança, muitas pessoas são frustradas com um financeiro mal resolvido na igreja. Tem muita igreja que rouba mesmo, tem muita igreja picareta, e isso precisa ser curado, porque nós fomos chamados para participar com a nossa vida integral e também com as nossas posses. Participar do dia a dia dos missionários, participar do dia a dia dos projetos da igreja, porque projetos da igreja não é projeto de um terceiro. Projeto da igreja é meu projeto, porque eu sou a igreja. Entende? Não é, alguém, meu Deus, me inventaram mais essa agora e estão pedindo meu dinheiro. Pela madrugada. Queria botar aqui a Sky Gata em casa, não vai nem dar esse mês. Não é assim, irmãos. Quando nós somos igreja e nós decidimos fazer algo, nós nos comprometemos com esse algo. Então, eu vou perguntar de novo, como é que está a tua vida com relação à autoridade? É um problema hoje em dia. Como é que está a tua vida com relação ao serviço? Muitas pessoas pensam: olha, eu não tenho tempo. E estão me cobrando servir. Ai, que raiva. Não tem nem tempo para mim, agora vou ter que ter para os outros. Pois é, quem te salvou disse lá no início que ia ser desse jeito. Como é que está o teu coração com relação aí ao fato de você enviar pessoas, de você se identificar com as pessoas que estão no reino e de você contribuir com a necessidade dessas pessoas? Né? Você deve respeitar as autoridades. Você deve estar servindo as pessoas. Você também deve estar ali linkado com o teu coração nas necessidades diárias da igreja, e também você deve separar um bom tempo, eu queria finalizar com isso, para as amizades. Porque assim, nesse capítulo 3 eu vejo os problemas que afetam o coração dos membros. E eu vejo Paulo não falando com a igreja, mas Paulo falando com alguém que estava servindo. E quando alguém está servindo, a pessoa se machuca muito. Se você acha que um membro de igreja se machuca, tenha certeza que um pastor se machuca muito mais, isso é sério. Porque você dedica a vida, abre mão de um monte de coisa para servir gente que te apedreja pelas costas sem dó. E Paulo fala para um cara chamado Tito: Tito, não perca de vista, não deixe de acreditar na autoridade de Deus. Não deixe de acreditar na autoridade de Deus. Porque as pessoas, quando elas se frustram, quando elas olham para homens, elas param de acreditar na autoridade. Paulo fala para Tito: Tito, não para de servir. Não deixa de acreditar no serviço. Eu sei que está difícil, que o povo não... Tito estava pastoreando uma igreja que não estava nem aí para ele, e que era muito complicado. Ele fala: não deixa de servir. Paulo também fala para Tito: Tito, eu sei que está complicado e que tu não tem tempo. Humanamente falando, tu ia ter que estar aí para tentar resolver essa treta. Mas eu quero te dizer uma coisa: deixa o Senhor resolver isso e vem para cá ficar comigo um pouco aqui em casa. Eu sei que tu não tem tempo, mas vem aqui para casa.
As pessoas, elas se frustram na igreja com relação à autoridade, as pessoas se frustram na igreja com relação ao servir. Meu Deus, eu me empenhei na igreja e só me apedrejaram, só reclamaram. Cara, é gente é assim mesmo. As pessoas se frustram na igreja com relação às amizades. E as pessoas também se frustram na igreja com relação à contribuição. Então, que Deus, nesse dia, possa curar o teu coração, nesses pontos que eu vejo que são cruciais para que uma igreja sirva a Deus. Porque uma igreja só é igreja quando ela está unida nesses propósitos. Uma igreja só é igreja quando ela tem no coração o desejo sincero de participar das necessidades uns dos outros. Uma igreja só é igreja quando ela tem o desejo sincero de viver amizade com as pessoas. Uma igreja só é igreja quando ela tem o desejo sincero de servir e quando ela respeita aqueles que Deus coloca como autoridade. Que Deus cure essas questões no teu coração. Porque talvez na tua trajetória, uma ou outra coisa, ou talvez até todas, foi um motivo de chateação. Mas que o Senhor, no dia de hoje, possa te curar. Amém?